21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. Hoje a Rádio Vale entrevista o professor de História Jonas Cadorim, que é diretor do CAU, o Colégio de Aplicação Univale, aqui no município de Tijucas, e também tem mestrado em Educação. Estou aqui à disposição para esse bate-papo, essa conversa sobre essa figura do Tiradentes, que é um dos poucos feriados nacionais mantidos no calendário brasileiro. Acredito que seja um dos poucos feriados mesmo com essa característica, né, de termos um dito herói nacional em pauta. Os demais, nós não temos feriado nacional para essa data, mas Tiradentes sim. Então vamos tentar conversar um pouco sobre isso, tirar algumas dúvidas que possam estar rondando a cabeça das pessoas e ajudar a dar uma contribuição. Pois bem, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, tão conhecido pela história da Inconfidência Mineira, que é uma figura marcante na história do Brasil. Desde pequeno aprendemos que Tiradentes é um herói nacional. Quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Joaquim José da Silva Xavier, o popular Tiradentes, era membro da guarda portuguesa da época, ocupavam o baixo escalão da guarda portuguesa. Também exerceu a função de barbeiro. Os barbeiros também eram comuns exercerem a função junto de dentista. Nesse período da história do Brasil, 1700 para frente, aí, nós não temos ainda a figura do dentista, que vai aparecer mais lá para o final do século XIX. E o barbeiro, muitas vezes, ao mesmo tempo que cortava o cabelo, quando o cara aparecia lá com a dor de dente, já estava sentado na cadeira mesmo, com métodos bem primitivos, fazia a extração dos dentes e aliviava a dor do paciente, não como faz um dentista hoje. Então ele é uma figura que também tem acaba sendo conhecido como Tiradentes. Por ser uma figura que exercia uma função também um tanto quanto pública, se relacionava com as pessoas, tinha um certo estudo, ele vai ser uma das cabeças desse movimento que a gente vai conhecer na história do Brasil como Inconfidência Mineira. A palavra inconfidência, vamos pensar do outro jeito, da palavra confidência é quando a gente tem um segredo, confidência. E inconfidência é quando a gente rompe esse segredo, quando a gente não tem mais segredo, acabou o segredo. Então a inconfidência trata-se de um movimento onde houve a quebra de um segredo que pôs fim a um plano que havia sido montado, estava sendo articulado por um grupo de pessoas insatisfeitas com a condição que o Brasil se encontrava naquele momento. Por ser na época o Brasil colonial, por vivenciar naquela época, Tiradentes viveu nessa época, a Inconfidência Mineira foi uma revolta da elite na época? Podemos considerar que sim, com certeza. Até porque as revoltas populares do período colonial, elas geralmente sempre têm na frente uma liderança da elite, inclusive até pela falta de articulação que havia ainda nesse período de lideranças locais que pudessem levar à frente um movimento maior. Se os ouvintes me permitirem fazer um retrocessozinho rápido, nós vamos pensar o seguinte: o Brasil ele é invadido ou descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. E ele é uma colônia portuguesa, então o Brasil não tem dependência, ele é totalmente independente, ele é totalmente dependente de Portugal. Ele é como uma horta onde você vai buscar e não coloca nada. Então o Brasil era um grande mercado de matérias-primas, como continuou sendo até pouco tempo. Ainda somos um grande mercado de matéria-prima. No começo a gente vê que os portugueses vêm buscar pau-brasil, escravizam índios, depois começam com a cultura da cana-de-açúcar, montando uma sociedade baseada na escravidão negra, trazendo escravos da África, e uma sociedade onde ainda não tem uma sociedade brasileira propriamente dita. Nós temos senhores de engenho, escravos e uma população portuguesa que está morando aqui para organizar essas plantações, produzir e mandar esse produto para Portugal. Então, durante esse tempo, a gente não tem ainda uma sociedade organizada, da forma para ainda estar pedindo, estar reivindicando uma independência.
E de 1500 até 1700, que é esse período que nós vamos falar, que a gente está comentando sobre Tiradentes, é um período que o Brasil está completamente dependente de Portugal. Ele produz e o que ele produz é levado embora. E o que é trazido para cá vem via Portugal, via Inglaterra. Nós não temos fábrica nenhuma. Nós só vamos ter fábricas no Brasil a partir de 1950 e 40, que a gente começa a ter algumas fábricas no Brasil. Antes disso, nós somos totalmente independentes de Portugal. E Portugal é dependente da Inglaterra. A Inglaterra tem um parque industrial em ampla expansão e precisa vender os seus produtos. Então o Brasil é um local onde que via o Portugal eram trazidas aí roupas, medicações, pólvora, enfim, todos os tipos de gêneros que vocês podem imaginar, inclusive chapéus, caixão de defunto, cruzes de cemitério e tudo mais. O Brasil não produzia nada disso. Então, durante todo esse tempo, que vai de 1500 até 1700, vai se formando aos poucos no Brasil uma sociedade, porque os primeiros que vieram morrem, mas vão deixando os filhos para coordenar ali as suas fazendas, os senhores de engenhos que a gente vê nas novelas da Globo muitas vezes, né, que são muito bem encenadas, onde que aparece ali o senhor de engenho, a senhora do engenho, os escravos. Eles vão tendo os filhos, esses filhos vão começando a criar uma certa consciência nacional, já não querem mais voltar para Portugal, e começa a se criar uma certa elite no Brasil. Começa a se ter aqui no Brasil um grupo de pessoas que já começam a ter um certo sentimento de pertença a essa terra. E começam a ver que se eles produzem toneladas de açúcar e ela é mandada para Portugal, muito pouco fica aqui, começa todo um movimento de pensar, bem, isso podia ficar para nós, por que temos que mandar embora? Podíamos lucrar e montar investir aqui nas nossas cidades, e começa a surgir aqui e ali ideias de independência ou de rebeldia contra os senhores de engenho, e por tabela contra todo digamos, esse tratado colonial que deixa o Brasil numa situação de dependência total. A Inconfidência Mineira vem por esse viés também. Então nós temos uma sociedade na época onde nós temos na base escravos. Se a gente fizer uma pirâmide, aí um triângulo com a pontinha apontada para o céu, nós vamos ter na base, a grande maioria são escravos. Em seguida nós vamos ter uma parcela de homens livres ou mestiços que são livres, que têm a sua casinha, mas que continuam sendo funcionários do governo no sentido de produzir nessas fazendas de açúcar, e também na exploração de ouro ou de pedras preciosas que começa a aparecer aqui no interior do Brasil, na região de Minas Gerais, na Bahia. E em seguida a gente tem ali uma classe social composta por padres, por advogados, por filhos de senhores de engenho que foram estudar em Portugal, que foram estudar na França e que voltam de lá cheio de ideias de libertação. A Europa, por essa época, já estava vivendo a Revolução Industrial, já não se falava mais de escravidão por lá, porque o escravo, além de ser uma situação de desumanidade, o escravo também ele não é um consumidor. Ele tem uma muda de roupa que ele usa do começo ao fim da vida, ele não tem dinheiro no bolso para comprar, ele não é um consumidor. E todo o capitalismo que está se organizando na Europa visa o consumidor. Então, quanto antes as colônias da América Latina se libertassem das suas metrópoles, mais depressa teríamos novos mercados consumidores para que esses países pudessem vender as suas mercadorias. A Inglaterra é um dos grandes países desse período que está enriquecendo e vendendo o que produz. E no topo dessa pirâmide que nós estamos descrevendo são os senhores de engenho, que são esses que são os testas de ferro de Portugal, que estão aqui, que administram e que fazem o caminho Brasil-Portugal. O navio vem cheio de mercadorias para ser vendido por aqui e volta carregado de matéria-prima, de açúcar, de madeira e de produtos da colônia.
E eles estão aqui a mando de Portugal e ganham para isso, e eles não têm interesse nenhum, num primeiro momento, de que isso se quebre, porque eles perderiam um monte de privilégios. É naquela parcela da sociedade onde que estão os padres, onde que estão esses filhos de senhores de engenho, onde que estão essas pessoas como Tiradentes, que já estão insatisfeitas com essa situação de opressão de Portugal, que começam a surgir as ideias dessas pequenas revoltas. Não são os escravos em si que estão esperando ou pedindo uma libertação político-econômica, mas é justamente essa classe social que já começa a sentir que o Brasil poderia ser um país independente. Tem lá, sim, claro, os seus interesses pessoais. Esses pequenos senhores de engenhos brasileiros também, eles pensam em mandar ter o próprio negócio e não precisar dividir o lucro que eles tinham com os negócios que eles tinham aqui. Então, ao mesmo tempo que se pensa numa ideia de libertação nacional, existem sim os interesses pessoais também desses senhores de engenho, como era normal se imaginar que houvesse. E Tiradentes está ali no meio, fazendo parte desse grupo de estudos, de conversas, de pessoas insatisfeitas que querem a independência do Brasil. Se não for a independência do Brasil, pelo menos a independência de algumas das províncias dessa época, dessas capitanias, para se começar a organizar uma política própria brasileira. Entre elas, Minas Gerais, no caso. Justamente. Minas Gerais, vamos agora falar de Minas Gerais. Vimos ali que o Brasil é dependente, há um controle severo da economia brasileira por parte de Portugal, e ao mesmo tempo que se está explorando madeira, que se está explorando a cana-de-açúcar, algumas regiões do Brasil dessa época começam a aflorar com pequenas descobertas minas de diamantes e minas de ouro. Minas, com certeza, não dessas como nós temos hoje, de grande profundidade, mas minas onde que, se encontrava ouro em baixa profundidade, que era de uma certa forma fáceis de se escavar e de se trazer à tona. E uma dessas regiões, aí nós temos Minas Gerais, temos aí também o pessoal temos algumas regiões também da Bahia, mais para o interiorzão de São Paulo, enfim. Mas Minas Gerais é um dos grandes focos. Tanto que quem visita hoje Minas Gerais e observa o que foi construído ali em Minas Gerais, vai ver o grande fluxo de ouro que foi retirado, que parte dele ficou no Brasil para ornamentar igrejas, para a construção de prédios, para formar ali as cidades ali, né, que são o foco do turismo brasileiro para Minas. Então nós temos em Minas uma situação diferente das plantações de cana-de-açúcar, onde nós temos a exploração de um metal precioso que era também arrancado do Brasil, levado para Portugal pagar a dívida que ele tinha com a Inglaterra. O ouro do Brasil, no fim, não parava em Portugal. O ouro do Brasil foi parar na Inglaterra. E o que nós temos aí? Como é que o governo vai controlar donos de pequenas minas e deixar eles explorar livremente? Então o governo monta um esquema, uma máquina de controle para evitar que esse ouro suma da mão dele. Então ele manda que alguns desses funcionários do governo vão para Minas, façam um levantamento dos locais onde que está havendo a exploração desse ouro. Como o território brasileiro não pertence ao Brasil, mas pertence a Portugal, o governo português escolhe pessoas onde ele vai colocar na mão dessas pessoas as minas para explorar o ouro. E ele chama isso de datas, né? São os locais, assim, cada um ganha uma data, uma área de exploração onde que tem ouro que ele vai ali buscar, garimpar, escavar e assim por diante. Só que a coisa não termina por aí. E quanto mais escravos o cara tem para escavar, ele paga também um imposto por cabeça que ele tem. Então ele ganha o espaço para cavar, ele vai ganhar uma porcentagem do que ele vai escavar, mas o governo vai controlar essa produção. Como é que ele vai controlar? Todo o ouro tinha que ser fundido, derretido na fundição real. Lá na fundição real entrava o ouro bruto e a quinta parte ficava para a coroa portuguesa. Então, se você levasse lá 500 quilos de ouro,
né? 100 ficava para o governo, os outros 400 iam ficar para que o senhor de engenho alimentasse os escravos, comprasse ferramentas, transportasse esse ouro. No fim tinha todo um gasto ali no meio, né, para até ter um lucro líquido, mas era um dinheiro fácil porque era uma mineração que estava ali à mão de cada um, que tinha esse dote para poder explorar. Então a casa de fundição ficava com a quinta parte. Quando isso não acontecia, quando os mineradores não conseguiam, ia acumulando a dívida. Vai chegar um tempo que vai começar a escassear o ouro e o governo diz, não tem problema, mas devagarinho você vai ter que arrumar a quantidade para nos pagar. Isso vai gerando insatisfação também, e que depois vai culminar com esses revoltosos, né, organizando um movimento pedindo a saída dos portugueses dessa região. E onde entra a figura de Tiradentes? Por que ele foi escolhido como mártir, acabou sendo o grande líder dessa revolução em Minas Gerais e aqui no Brasil acabou virando o herói nacional da época? Pois então, os inconfidentes, essas pessoas que eram contra a presença portuguesa no Brasil, tinha algumas ideias muito claras na cabeça. Eles não eram favoráveis ao fim da escravidão porque eles precisavam dos escravos como mão de obra. Eles queriam, na realidade, era o afastamento do poder português sobre eles, para que eles pudessem ter liberdade de poder ter controle sobre a vida econômica do Brasil. Então, à medida que esse pessoal foi se endividando com o governo português, porque chegou um momento que essas minas começam a escassear. O ouro, que estava mais aparente, mais na superfície, começa a se tornar mais profundo e fica mais difícil de escavar. E não se tinha as técnicas que se tem hoje, os equipamentos que se tem hoje. Então, vai chegando um momento que esse ouro entra em decadência e o governo continua cobrando o imposto. E continua cobrando o imposto. E quando ele já começa a estipular uma quantidade X por proprietário, cada um vai ter que pagar anualmente 100 arrobas de ouro. 100 arrobas, o meu R é de italiano mesmo, 100 arrobas de ouro. Uma arroba são 15 quilos, né? 100 arrobas seriam, então, vamos fazer uma conta aqui de cabeça, vai dar mais de 150 quilos, é isso, né? Por ano, que eles deveriam dar, independente ainda do quinto, né? Então vocês têm que, sobretudo o que eles exploravam, davam o quinto e ainda tinham que pagar um imposto complementar, já que o ouro estava escasseando. Olha, mesmo assim nós queremos ainda uma parcelazinha a mais daquilo que vocês ficaram. E todo ano eles vinham e obrigavam a esses moradores, esses exploradores de ouro ali, a dar uma parte dessa. E para isso eles chamavam de derrama, que era quando havia a cobrança a ferro e fogo desse ouro. Tiradentes, nesse período, já está em contato com estudantes que tinham vindo da Inglaterra ou de Portugal, que tinham ido estudar fora. Ele está em contato com alguns desses senhores que já se sentem brasileiros, que estão descontentes e pensam em, numa determinada data, colocar fim a isso, expulsar as lideranças portuguesas de Minas, proclamar a independência dessa região e, enfim, não estão pensando em tornar o Brasil independente, mas uma região específica. Ainda não se fala numa independência do Brasil, porque o Brasil tem uma dimensão de continente e a Inconfidência Mineira é uma revolta pequena comparada ao tamanho do Brasil. Mas ela é significativa porque ela dá demonstração clara de que o Brasil estava começando a gestar, a colocar em prática a ideia de que ele poderia ser independente. Quando esse grupo de revoltosos que entra ali, alguns nomes como o poeta Tomás Antônio de Gonzaga, Inácio José de Alvarenga, Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, os padres José de Oliveira Rolim, padre Manuel Rodrigues da Costa, Carlos Correia de Toledo, alguns militares que já estavam a favor do Brasil, como Francisco de Paula de Andrade, Domingos de Abreu, Joaquim Silvério dos Reis e Joaquim José da Silva Xavier, que era alferes, esses outros eram até coronéis e tudo mais. Esse grupo já tinha então um apoio de certa parcela dos militares, grupo da
da igreja, que era forte na época, das lideranças religiosas, e de alguns exploradores de ouro. Então começa uma ideia interessante de que o Brasil podia se tornar independente. Programam numa certa data, e que ninguém falasse nada para ninguém, que fariam o começo dessa revolta, justamente quando o governo português iria fazer a cobrança daquelas 100 arrobas anuais de ouro, né, no dia da derrama. Acontece que uma dessas pessoas, o Joaquim José Silveira dos Reis, não se sabe ao certo o motivo, mas foi o que deu com a língua nos dentes, foi o que revelou o segredo, né? Ele quebrou a confidência que havia entre eles. Ele faz com que toda aquela ideia que o grupo tinha chegasse aos ouvidos da liderança que estava ali de Portugal em Minas. E antes que o movimento fosse colocado em prática, o grupo todo é preso, e Tiradentes, como é colocado ali como um dos mentores intelectuais do movimento, é tomado como o bode expiatório ali, né? É aquele que vai servir de modelo para todo mundo, é aquele que vai ser colocado como o exemplo do que a colônia portuguesa faz com aqueles que querem a independência. Os demais que foram presos, os padres e os demais militares que estiveram presos com ele, foram exilados do Brasil, foram mandados para fora. E Tiradentes não, Tiradentes foi condenado à morte de forca, foi enforcado, e o corpo dele foi cortado em pedaços e espalhado pela cidade para que as pessoas vissem com que violência o governo trataria aqueles que tivessem ideias parecidas com essa. Depois, mais adiante, quando o Brasil começa a se organizar, quando nós vamos ter ali, por exemplo, nós vamos ter em 1822 a independência do Brasil, é preciso que um país independente ele tenha lá suas grandes lideranças, os seus mártires, os seus heróis, e a figura de Tiradentes é trazida também à tona como aquele mártir da Inconfidência. E ele é apresentado, inclusive, como se fosse Jesus Cristo. Se os radiovintes pensarem um pouco nos livros de história, vão ver o Tiradentes como um senhor magro, com uma túnica branca, com uma barba comprida, um olhar, foi pintado, né, inclusive, porque não tinha máquina fotográfica ainda nesse período ali, mas ele é pintado como se fosse um Jesus Cristo, como um mártir, aquele que teria dado a vida pelo Brasil. Isso era importante para que isso pudesse se ir sendo usado também na propaganda política brasileira de montagem da matriz política brasileira, como pessoas com quem o povo tem, digamos, um exemplo para se espelhar, um exemplo a seguir de alguém que esteve firme com uma causa e levou essa causa até a morte. Então a morte de Tiradentes ela acaba tendo um significado mais adiante, eu diria, e não só naquele momento. Naquele momento foi um ato do governo português para amedrontar as lideranças políticas daquela época. E que, com certeza, alguns anos depois, a figura dele acabou até ficando meio que no esquecimento. Não totalmente esquecida, porque a história vai sendo registrada e as pessoas vão se lembrando ao longo do tempo, mas não era mais, não era todo dia que todo mundo passava e falava do Tiradentes e tudo mais. Mas como o Brasil depois continua com movimentos que buscam a independência, nós estamos falando aqui em 1760, 1789, que é quando acontece a morte de Tiradentes, o mesmo ano que está acontecendo a Revolução Francesa, 1789. Então, em 1822, o Brasil está independente de Portugal. Dom Pedro I diz, não, independência ou morte, o Brasil precisa ter vida própria. Tem aí outros momentos que a gente pode, talvez mais adiante, num outro programa, falar sobre isso, mas
Tiradentes, então, ele vai ser trazido como um dos grandes heróis, e mais adiante, depois, inclusive na época dos governos militares no Brasil, quando o Brasil começa a combater, os militares começam a mostrar que o Brasil precisa permanecer independente, que ele não pode se entregar às mãos do comunismo e tudo mais, ele vai buscar na história personagens fortes como Tiradentes, que foi alguém que teria dado a vida e é representado como um Jesus Cristo, e que traz uma significação toda especial para a história do Brasil. Então eu diria, rádio ouvintes, que o dia 21 de abril, que a gente está comemorando essa data desse herói, ela pode ser vista com esse olhar. A gente não precisa ter um olhar, assim, digamos, simples sobre essa figura, mas um olhar crítico. Ele representa um momento, ele representava interesses também de um grupo de pessoas, mas também representava os ideais brasileiros de época, de sermos uma grande nação, uma nação com vida própria, sem dependermos economicamente de outro país, de termos liberdade de fazer as nossas indústrias, de produzirmos a nossa cultura, e é algo que a gente continua fazendo até hoje. Nós estamos em pleno século XXI, em 2014, e a gente pode até pensar assim na figura de Tiradentes como alguém importante para a história do Brasil, como um símbolo de que nós somos um país que tem muita matéria-prima, que tem uma criatividade imensa, que tem um potencial enorme de sermos um país de primeiro mundo. Caminhamos para isso, precisamos somente que as nossas lideranças políticas, os nossos administradores, os nossos legisladores, que é muito importante também pensar, trabalhem em favor de um Brasil mais independente. Então, olhando por aí, a gente entende melhor essa figura do Tiradentes. Ok, nós queremos agradecer a sua participação nessa entrevista especial do dia 21 de abril sobre o feriado de Tiradentes. Eu agradeço a atenção dos radiovintes. Falar sobre essas temáticas sempre é apaixonante para quem estuda história, mas não só para quem estuda história, para nós que somos brasileiros, é sempre bom a gente ter um conhecimento mínimo sobre esses fatos. Afinal das contas, se essa data é um dia de feriado, que a gente saiba pelo menos algumas informações básicas, para que não aconteça muitas vezes como acontece com o Natal, né? Chega no Natal, a gente dá presente, enfeita a cidade e tudo, e se pergunta o que está acontecendo, quem que está fazendo aniversário, e muitas vezes não se sabe que é o aniversário de alguém nessa data. Então, já que a data está reservada para que nesse dia a gente possa ter um dia de descanso, que esse dia de descanso tenha também um significado, né? De a gente continuar a pensar criticamente sobre a história do Brasil, a pensar que estamos num ano de eleições, e é muito importante a gente, como cidadãos brasileiros, investir o nosso voto em pessoas que realmente mereçam a nossa confiança, de exigir que os nossos legisladores, o nosso pessoal que faz leis no Brasil, façam leis que realmente sejam mais justas, leis que tornem a vida das pessoas mais fácil e que torne realmente o Brasil sempre mais um país que a gente goste de continuar morando, que a gente não tenha vontade de sair dele, que os nossos jovens possam ter educação de qualidade, saúde de qualidade, boas estradas, enfim. É uma data importante para a gente pensar sobre tudo isso. Se a gente pensar um pouco sobre isso e colocar em prática, viva Tiradentes. Ok, obrigado pela participação do professor de História e também diretor do Colégio de Aplicação Univale aqui em Tijucas, o professor Jonas Cadorim, que destacou a importância do feriado de Tiradentes.